Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Felipe. E eu sou a Ana Beatriz e bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Empreendedoras. As mulheres têm desempenhado um papel extremamente importante no mundo do empreendedorismo nas últimas décadas. Mesmo com diversas dificuldades, as mulheres têm conseguido superar barreiras e alcançar grandes realizações no mundo do negócio. A presença das mulheres no empreendedorismo é importante por diversas razões. Em primeiro lugar, as mulheres representam uma grande parte do trabalho global e, portanto, têm um potencial enorme para contribuir com a economia mundial. E, por esse motivo, hoje iremos entrevistar a Valéria Assunção para sabermos mais desse mundo tão importante que é o empreendedorismo feminino. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco do meu negócio, algumas perguntas que vão ser interessantes aqui. E é isso. Para a gente começar essa nossa entrevista, a gente queria saber um pouquinho da sua história, de como começou e esse início de um sonho. Quando eu comecei a empreender, eu comecei com 23 anos. Então, foi mais ou menos após uma demissão. Mais ou menos não, foi após uma demissão. Então, eu sempre trabalhei em escolas particulares aqui no DF, né? E trabalhava como professora de dança. Professora de danças urbanas, né? Street dance. Após essa demissão, eu consegui pegar todo o dinheiro FGTS, rescisão que eu tinha e decidi investir na minha própria academia, né? Visto que não existia uma academia de dança aqui em Brasília especializada em danças urbanas. A gente via muitas academias que tinham balé, dança de salão, mas especializada em danças urbanas não tinha, né? E aí, desde quando eu dava aula nas escolas, me incomodava muito saber que existia a sala específica para o balé, que era toda rosa, toda bonita, toda maravilhosa. Aquele estereótipo. Exatamente, mas não tinha sala específica para danças urbanas, né? Então, esse incômodo foi gerando a minha vontade de empreender. Então, eu falava assim, nossa, quando eu tiver minha academia, eu vou fazer tudo diferente. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de abrir, foi a primeira coisa que eu pensei, foi de ser uma escola especializada em danças urbanas e voltada totalmente para a cultura hip hop. Muito importante. E, tipo, pra você já sentiu que teve algum obstáculo, assim, por você ser mulher? Ou referente à sua cor de pele? Você já sentiu que teve algum obstáculo, assim, no mundo do empreendedorismo? Ah, vários. Vários, se fosse listar aqui. Primeiramente porque acho que o primeiro obstáculo que eu tive foi porque quando eu comecei a empreender, eu era muito nova. Eu tinha 23 anos, então, para resolver as partes burocráticas, as pessoas sempre questionavam ou queriam que fosse uma pessoa mais velha ali resolvendo os problemas, né? Problema de estrutura, problema administrativo. Então, eles esperavam que eu tivesse uma idade maior para poder dar uma resposta, dar um retorno, uma solução, né? E o outro obstáculo também é relacionado à cor da pele, óbvio, porque a gente sabe que o racismo é algo que existe e que não é algo que vai acabar da noite pro dia. Durante um tempo me desmotivaram, mas ao mesmo tempo me davam combustível para ser o que eu sou hoje, né? Para ser alguém que possa trazer representatividade para mais pessoas. E, tipo, você já tinha uma noção de parte administrativa? Ou teve uma pessoa que te deu esse apoio? Você procurou estudar sobre? Como faz a parte mais burocrática, administrativa do negócio? Então, eu não sabia de nada. Tipo assim, é uma coisa que eu falo que foi um grande desafio empreender, porque eu só tinha o sonho. Só o sonho. O conhecimento eu não tinha de nada. Tudo começa pelo sonho. Exatamente. Só que também tudo pode acabar por um sonho. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter essa busca por conhecimento, né? Então, quando eu abri o Under Seven, eu era a moça da limpeza, a que dava aula, a que vendia as aulas. Então, eu ocupava muitos lugares porque eu não tinha noção de como dividir e delegar uma equipe. Eu achava que nem precisava de uma equipe. Realmente, eu fui aprendendo durante o processo. Eu falo que o Under Seven, ele cresceu à medida que eu fui evoluindo como pessoa, adquirindo mais conhecimento, né? Porque eu realmente comecei do zero, sem conhecimento nenhum. E o que mudou na sua vida depois do Under Seven? Acho que a primeira coisa que mudou foi que eu saí, eu tive uma ascensão social, né? Então, eu sou da periferia, eu cresci no Santo Antônio Descoberto, que é uma cidade do Goiás, né? Uma cidade vizinha, próximo do DF. Então, até meus 14 anos eu morava lá.
Depois eu vim morar na Estrutural, que é a periferia daqui do DF. Então, eu vivi muito na periferia. E hoje eu consegui ter carro, consegui um apartamento, consegui ter um negócio, consegui ter uma qualidade de vida maior. Eu sinto que foi resultado de um negócio que eu acreditei, que eu potencializei, né? Então, realmente, a minha vida mudou completamente. Eu queria saber o que significa pra você ser empreendedora. Bom, eu acho que significa mudar vidas, né? Eu acho que as pessoas que empreendem, eu não falo assim todas, mas algumas pessoas têm o empreendedorismo como uma missão. E esse é o meu caso, né? Eu acho que o meu negócio eu não uso só para ganhar dinheiro. Então, tanto é que eu considero que eu sou uma empreendedora criativa justamente por conta disso. Porque eu coloco o meu amor pelo meu negócio antes da parte financeira, né? Porque para mim isso é consequência de um bom trabalho, né? Então, para mim, ser empreendedora é mudar vidas. É fazer com que as pessoas realmente sintam algo que eu imaginei e que elas consigam ser transformadas por aquilo. Em Brasília, eu acredito que tem outras escolas de dança urbana, né? O que a sua escola tem diferente das outras, sabe? O que ela agrega, o que é o diferencial dela? Por que as pessoas têm que dançar na sua escola? Eu acho que o maior diferencial da minha escola é a parte de conexão emocional. É uma coisa que eu prezo muito. Não só a dança pela técnica, mas a dança pela emoção. Das pessoas se sentirem vivas, das pessoas se sentirem pertencentes, delas criarem um vínculo de amizade que não leve só para a sala de aula, mas leve para outros lugares, né? Então eu sinto que o Under Seven, ele tem essa diferença, né, de criar conexões emocionais, das pessoas se sentirem literalmente em casa. E quando você vai fazer alguma mudança lá na escola, você pergunta para os outros colaboradores, tentar, gente, vocês acham que eu faço isso? Ou você, tipo, faz por si mesmo, aí vai lá e traz a ideia para eles? Eu levo a ideia, mas é claro que a palavra final Sim. é minha porque eu sou a diretora, né? Mas, assim, lá na minha equipe a gente tenta fazer sempre tudo muito aberto, muito transparente. O meu gerenciamento com eles é muito transparente porque eu sinto que é isso que faz com que as pessoas fiquem e permaneçam e valorizem o ambiente de trabalho, né? A transparência, a sinceridade e também o plano de carreira, né? Então, para mim é muito importante eles estarem por dentro do que acontece, porque são eles que fazem a máquina girar, né? Então, é muito importante ter essa relação de reciprocidade, assim, com os meus colaboradores. O que você pensa pro futuro do seu negócio? Eu penso que o Under Seven, ele vai ser uma referência mesmo no Brasil. O que eu quero que ele seja uma referência no Brasil. E não só uma referência de danças urbanas, mas uma referência de cultura hip hop, que seja algo totalmente... Quando vocês pensarem em cultura urbana, Under Seven. Uma outra pergunta que eu tenho é como você motiva sempre seus colaboradores, sabe? Porque trabalhar assim de segunda a sexta não é fácil. E como você traz essa motivação? Porque eu sempre gosto de falar que o trabalho não é, sabe, aquela coisa cansativa, e como deixar eles motivados. O que pode alavancar uma empresa e o que pode destruir uma empresa é a liderança. E quando eu comecei a entender esse processo de liderança, lá no início, quando eu não tinha conhecimento nenhum, eu percebi que durante a minha trajetória eu tive líderes que me edificaram e líderes que destruíram um pouco a minha ideia sobre quem eu queria ser, né? Então, quando eu comecei a perceber que o Under Seven só ia crescer a partir do momento que eu me tornasse uma boa líder, eu fui atrás do conhecimento. Então, eu comecei a estudar como que eu poderia fazer com que o ambiente de trabalho fosse um ambiente mais adequado, a ter uma escuta melhor, porque às vezes a gente trabalha em empresas que as pessoas só mandam, mas não escutam, não veem o lado né? Então, eu sempre gosto de escutar as ideias deles, gosto de ouvir o que eles têm para me oferecer, porque é aquilo, né? Eles que comandam a máquina, eu tô ali para gerenciar. Mas a maior parte do que o Under Seven, do que vocês veem hoje dentro do Under Seven, é feito por pessoas que estão ali colaborando para que tudo funcione, né? Então, eu falo que o Under Seven, ele não é a linha de chegada. Ele é o início do caminho. Então, eu não quero ver eles ali para sempre. Eu quero que eles ganhem o mundo. Mas que ali eles se sintam pertencentes. Então, tem mais ou menos essa ideia, né? De, tipo assim, deles saberem que ali é um ponto de partida. E que a chegada
tem muito mais para acontecer. Então essa é a principal fonte de motivação, eles saberem que podem contar comigo e que eles são ouvidos, né? Você já teve algum momento que você pensou em desistir, levando agora para um papo mais sério, assim? Em algum momento você já pensou em desistir porque não estava dando certo, ou porque as pessoas estavam te desmotivando? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né? Assim, tipo, você já pensou em desistir? E é uma coisa que as pessoas precisam saber que quando você tem um negócio e você é uma pessoa preta periférica, você não tem a opção de pensar em desistir, porque você abriu um negócio por necessidade. Então, nem o desistir é opção. Então, nunca foi opção desistir. Então, eu nunca nem cheguei a pensar nisso, porque eu precisava viver, eu precisava me alimentar, eu precisava criar um futuro para mim. Então, acho que essa é a grande diferença de quando você empreende por necessidade de quando você empreende porque você realmente quer empreender. Então, o que hoje vocês veem eu falando aqui de transformar um negócio criativo, de fazer acontecer, é algo muito bonito. Mas pensando na estrutura do nosso país, a gente sabe que a maioria das mulheres começam a empreender por necessidade, para alimentar a casa, para poder fazer, para ter um futuro, para ter uma voz, né? Então, realmente, essa questão de desistir, ela foi vinculada a algo que eu desconheço, porque realmente é uma necessidade. Esse mundo do empreendedorismo sempre foi sempre foi o seu sonho mirar ali? Ou você caiu de paraquedas, começou, eu queria ser dentista, caí nesse mundo? Ou sempre foi isso, assim, mãe, eu quero abrir um negócio desde pequenininha? Não, era algo que eu não imaginava, assim. Eu sabia que tinha indícios ali na minha infância de que eu poderia empreender em algo, mas, por exemplo, eu sonhava em ser jornalista. Né? Eu tinha um blog quando eu tinha 12, 13 anos que eu escrevia tudo. Então, era meu sonho ser jornalista. Inclusive, foi a minha primeira opção de curso quando eu saí, né? Só que quando eu saí do ensino médio, eu estava muito envolvida com a dança. E aí, a faculdade que me deixava mais próxima desse sonho era a educação física, porque na época não tinha faculdade de dança também aqui em Brasília. Então, eu fui para a educação física e eu me apaixonei pela área, né? Pelo conhecimento do corpo, pelo que você pode fazer com ele. Então, eu fui indo nessa carreira e tal, e eu tinha um sonho de ser coreógrafa, de realmente criar vários espetáculos. Eu ainda faço isso, né? Mas eu tive que abrir mão de muitos sonhos, assim, para ser quem eu sou hoje, para ter essa referência dentro do empreendedorismo, para criar uma estrutura potente para as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, tem todas essas questões. Eu abri mão de alguns sonhos meus para poder potencializar o sonho de outras pessoas. Então, hoje o meu sonho ele é diferente, ele é um sonho coletivo, né? Porque não cabe só o meu, cabe o sonho de outras pessoas também. Onde é que você estuda? Como é que a gente consegue estudar empreendedorismo? Então, eu faço vários cursos, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que não falou em curso, eu tô fazendo, tô viajando, vou para São Paulo, vou pro Rio. Então, toda a oportunidade que eu tenho de fazer curso, fazer mentoria com pessoas, eu faço. Livros, leitura, para mim é algo que realmente faz toda a diferença. Então, é isso. Conhecimento importante é a coisa número 1. Show. É verdade, a gente quer o Instagram de tudo, pra gente colocar no nosso vídeo também. Gente, meu Instagram é @valeria_u7 e o Instagram da minha empresa é estúdio com smudo.under7. E é isso, quem quiser falar comigo, manda uma DM, estou super disponível. Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, porque eu acredito muito nessa questão de tornar acessível o conhecimento, porque isso retorna pra gente, e quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Então, pra mim, é um prazer poder compartilhar. Ai, gente, obrigado, Valéria, sério. Foi um prazer. Obrigada a vocês. E assim a gente está finalizando mais um episódio de Mulheres Empreendedoras. E até a próxima, gente. Beijos! Beijo! Essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida com a atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrada pelo professor Dr. Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema do empreendedorismo. Ficou curioso mais sobre o nosso projeto Mulheres Empreendedoras? Então entre aqui no nosso canal do YouTube e conheça diversas outras empreendedoras.
Tchau, tchau!